Se liga aí, galera, hoje costelinha barbecue em casa. Fala, galera, hoje mais uma receitinha ser feita dentro de casa para todo mundo, mas antes eu tenho duas mensagens para passar. A primeira, se inscreve, curte, compartilhe, né? Tem que fazer. E a segunda é, tô chique, tô bonitão. Se liga aí nos comentários, na descrição, que vai ter lá, ó, o link para RV Foreman. Quem é de Recife, quiser ficar assim na estica, entra lá no Instagram dos caras que vocês vão ver que tem muita coisa bacana, beleza? Vamos colar aqui na carne. Estamos aqui com a costela, queria que vocês dessem uma olhada. Isso aqui é uma costelinha baby back, aquela famosa estilo corte, estilo Tennessee, antiga. Tá com uma boa cobertura de gordura, aí ó, bastante carne. Então a primeira coisa que eu gosto de começar a fazer é pegar aqui, ó, papelzinho, toalha, tentando não sujar a casa, e tirar o excesso de umidade. Por favor, não lavem carne não se lava, não tá sujo, não tem que lavar. Vamos só passar um paninho para tirar um pouco desse excesso de umidade, aqueles sucos que ela ficam no pacote. Opa, eu não quero que vocês vejam que meu tabuleiro é muito feio, aí botei uma capinha. Limpou aqui, e aí ó, sai bastante no papel, deixa já a carne bonitinha. A segunda parada legal de fazer é retirar essa membraninha. Você vê que aqui eu dei sorte que peguei uma que já veio mostrando bem onde está essa membraninha. Por que eu gosto de tirar? Ela não tem uma textura muito agradável na boca. Tô ficando de costa para vocês aí, me desculpe, mas eu tenho que pegar mais. Ela não tem uma textura agradável na boca. E se a gente fosse defumar, tá? Eu não sou nenhum expert em defumação, mas se a gente fosse defumar, essa membraninha não deixa passar a fumaça, não deixa dar o gostinho de defumado. Então eu gosto de tirar. Então, achou aqui um pontinho que ela já está se destacando, segurou com o papelzinho, ela costuma vir assim, ó. Na tranquilidade. Desculpem o barulho do alumínio, prometo que... Quer dizer, não vou fazer promessa que eu não posso cumprir, não tem muito alumínio na receita de hoje, então vamos ver como é que a gente sai no final. Tirei, vou jogar fora, volto para dar o detalhe do rub, segura aí. Só um detalhe, eu achei aqui uma abinha, então eu já tirei só excesso de gordura, não estava legal, mandei fora. Então, ó, primeira coisa, e vai ser uma receita simples, porém longa. Vou jogar aqui do lado por enquanto. Esse aqui é o meu rub, tá? Se vocês quiserem saber, tá aí, vai estar aí na discussão, mas o rub, ou seja, uma mistura de temperos secos. Muita gente tem a própria receita, tem muito rub que é vendido pronto. Qualquer um que diga porco, barbecue, o que seja, tá bom pra vocês. Eu prefiro fazer o meu. A lista de ingredientes vai estar aí com as quantidades, mas de antemão aqui tem sal, pimenta do reino, alho em pó, cebola em pó e um pouquinho de cominho. Só um levinho. Normalmente eu colocaria uma páprica defumada, já que eu não estou defumando de verdade, para dar o saborzinho. Mas acabou, fui notar, a gente normalmente nota que acabaram as coisas quando vai por aí não acha, né? Então vou com um rub mais simplão. A ideia aqui, ó, abriu ele e vamos no esquema, se colar, colou. Ou seja, eu vou uma cobertura boa aqui, certo? Já subiu o cheirinho de cominho e a gente vira e faz a parte de trás. Tem gente que não gosta de temperar a área do osso, diz que não faz muita diferença. Não faz diferença, mas pra que arriscar, né? Ficar sem sal. Vamos jogar um pouquinho. Então, ó, vou gastar tudo aí. As medidas que vocês verem lá é para uma costela inteira. E aí eu aproveito as lateraisinhas aqui. Ou seja, como eu falei, é o que pegar, pegou. Não vou ficar esfregando, só vou tentar pegar o que caiu e colocar nas laterais. Então, ó, nossa costelinha tá... Opa, peraí. Nossa costelinha agora tá toda coberta pelo rub. Eu vou deixar ela descansar uns 10 minutinhos para pegar a famosa osmose. E aí eu volto com a parte que é mais ou menos o segredo dessa receita, que eu consigo substituir um pouquinho o efeito do defumado no forno. Bacana? Deixar descansar, a gente já volta. Já se inscreveu? Agora já deu tempo, né? Tá logo aqui. Tem na página e o botão do YouTube. Pelo amor de Deus. Ó, vamos aqui então.
Passou os 10 minutinhos, passaram. Se você olhar, a aguinha, ó, vem para fora, dissolve um pouquinho mais o tempero, volta para dentro. Eu tô usando luva, gente, não é porque eu tô com medo de passar coronavírus pro porco, é porque ontem, adivinha, surpresa, estavam fazendo o quê? Churrasco. E aí eu tava limpando o meu limpador de grelha e caiu um pouco da gordura, foi uma cena retardada, mas enfim, eu faço essas coisas de vez em quando e aí eu só não quero ficar tocando com band-aid lá, então não é nem pra não assustar vocês nem nada, é mais pra não ficar com band-aid na carne. Agora vem, e de novo, tá, gente? Churrasco, um pouquinho que eu sei, eu divido com vocês. Defumação, não sou expert, tá? Eu faço em casa, tanto que você olhar aí no card vai aparecer. Olhe se quiser o primeiro vídeo, que é o da asinha defumada, que a gente só botou, porque foi o que tava fazendo no dia e tivemos uma ideia, vamos jogar. Eu faço por esporte, mas tem alguns conceitos básicos que eu sei, vou dividir aqui para vocês entenderem o que eu tô fazendo com a costela. Normalmente, as coisas principais de se controlar durante a defumação é a temperatura, umidade e o fluxo de fumaça. Não vou ter fumaça, então menos uma coisa para se preocupar dentro de casa. Mas temperatura e umidade a gente vai ter que se preocupar. Temperatura nem tanto, que como é no forno, é só colocar e a gente sabe que vai garantir temperatura uniforme. Então, menos duas coisas para se preocupar. O problema é a umidade. Essa é difícil de garantir no forno, porque como ele é um forno, ele está ali tirando umidade. Então, no defumador, normalmente eu coloco uma panelinha com água, com suco, depende do que eu estiver fazendo. Como eu luto contra essa falta de umidade, se você chegar pertinho aqui, ou eu levar até aí, eu tenho essa cebola. Sim, aqui tem uma cebola média cortada em rodela. Por quê? Além dela botar mais sabor para dentro da minha carne, ela vai manter o ambiente onde está cozinhando o querido porquinho úmido. Então eu consigo aí a terceira coisa dos princípios, né, da defumação, manter sob controle. Então vamos preparar aqui. Pegar o alumínio, bastante, não tenham pena. Olha o barulho de tempestade que deve estar na casa do povo. Vou colocar aqui e aí a gente começa, deixar passando um pouquinho. A gente começa com a cama. Então, ó, preparando a caminha de cebola, mais ou menos do tamanho da costela, tá? Não precisa ter por cima. Bom, se quiser colocar por cima, coloca. Eu gosto de fazer a cama só por baixo mesmo, um bercinho. Cebola qualquer uma, tá? Roxa, branca, amarela, que tiver. Essa daqui é cebola amarela que a gente tá usando, aquela normalzona mesmo do dia a dia. E aqui, tá mais ou menos. Não precisa também ficar perfeito não, que é dentro de casa, mas é churrasco aí. Preparada a cama, ó. A gente vem com Dom Porcone e coloca ele aqui. Aí eu dou uma última ajustada aqui, pego um aqui, aí a gente dá aquela desenhada. Tá feita a caminha, agora ó, dobrou você aqui, o outro que faltou bota aqui, certo? Empurra a cebolinha para dentro e aí a gente vai fazer, se vocês lembram da batata ogra, o nosso travesseirinho aqui, porque a ideia é que cozinha aí dentro, né, sem perder os vapores, né? Lembra que eu falei, eu não quero perder essa umidade, então isso aqui vai ajudar a preservar a umidade dentro do porco. Eu vou dar outra volta de alumínio, tá? Porque eu quero selado, vedado. Então, estejam prontos para gastar dinheiro com alumínio. Então, tá aqui o primeiro. Vou passar o segundo, acho que a câmera vai acelerar botando o segundo, vocês não precisam ver de novo, mas vai ser o mesmo esquema e a gente volta para falar da temperatura e do forno. Essa mágica da televisão, maravilhosa, olha aí, já tá embaladinho, então ó, seladinho, você lembra que a primeira remendo ficou aqui, eu passei mais uma folha, o remendo ficou aqui, tá garantido. Então, vem pro tabuleiro grande, tá? E aí, temperatura, tá aqui o tempo todo, não viu porque não quis, mas tá em Fahrenheit, então em Celsius são 180, o forno já tá pré-aquecido. E aqui eu vou deixar para vocês escolherem, no caso aqui eu vou pular a câmera e a pessoa de trás vai escolher. 3 horas a 180 graus ela já vai estar cozida, mas ela ainda vai estar macia, mas ainda vai estar agarrada no osso, vai ter uma texturinha para mastigar. 4 horas ela já está desmanchando, é bom para fazer pulled pork, para fazer sanduíche. 3 horas e meia normalmente é onde eu gosto de comer, que o osso sai, mas ainda tem alguma coisa para mastigar. Então, escolham aí os tempos. Câmera girl, 3, 3,5 ou 4? 3,5. Então a gente vai deixar 3 horas e meia a 180 graus,
tá? Fogo baixinho é low and slow, como dizem aqui nos Estados Unidos quem faz barbecue. E aí a gente volta, vai ter uma última parte, e aí eu só vou fazer metade da costela, ou algum pontinho da costela, porque Câmera Girl não é muito fã de molho barbecue no negócio, mas eu prometi uma costela barbecue, tem que servir uma costela barbecue, gente. Então, vamos ter que fazer essa última parte. Erro de cálculo, gente. Olha eu aqui. Durante essas 3 horas que eu estava esperando o porco, troquei uma ideia com o Rodolfo lá da RV Fomen. E quem for lá no Instagram dele, tá aqui embaixo no comentário, e meteu um Brito Barbecue, vai ganhar não 5, não 10, não 15, 20% de desconto. E eu errei, eu falei que ele atendia o pessoal do Recife. Negativo, entrega pro Brasil inteiro. Então, ó, quer 20% de desconto em camisa de marca? RV Fomen, se liga aí no comentário. Vambora. O porquinho tá quase no ponto, daqui a pouco a gente tira ele do forno. 3 horinhas e meia se passaram. Eu não sei se o forno de vocês tem aquela opção do gratinar, aquela que fica em cima o foguinho. Se tiver, o próximo passo vai ser fazer isso. Calma, vou mostrar a hora, se não, vou mostrar a opção. Mas antes da gente entrar nesse finalmente, me segue aqui. Eu acho que ela já deve estar saindo do osso. Ai, embaçou, né? Embaçou, né? Que triste. Mas eu falei que a costela ia ser barbecue. Eu tava sem a minha amiga páprica defumada. Então o que a gente vai fazer agora? Tirar esse pedaço de alumínio. E aqui, ó, sai. E aqui o que eu tenho, ó, é um barbecue caseiro. Você quer a receita? Pede. Hoje eu não vou mostrar. A única coisa que eu tenho para dizer é um barbecue caseiro feito na cachaça. Então é um barbecue BR que a gente vai colocar aqui. Então deixa eu tirar isso aqui. Usar o meu pincelzinho aí, ó. A gente vai dar aquela espalhada no nosso amigo porquinho. E aí, por que eu não coloquei barbecue desde o começo? Uma das bases do barbecue é o açúcar mascavo. E açúcar, no calor, ele queima. Então se eu tivesse deixado 3 horas o açúcar aqui, vocês imaginam que isso aqui ia estar completamente queimado na hora que eu tirasse. Então o que a gente vai fazer? A gente vai espalhar. Agora sim. Olha aí, ó. Deu aquela boa besuntada na costelinha. Com o nosso barbecue, acho que vou botar mais um pouquinho para ficar melhor. Eu não gosto de desperdício, gente. Tô contra desperdício. Vou botar aqui mais um pouquinho. E aí eu vou ligar a função de gratinar do meu forno. Peraí que tem que cansa. Já sei. Você acha que eu não moro aqui não? Presta atenção na vida, velho. Vou colocar aqui em gratinar. Vou colocar no alto. Ele vai ligar o de cima. E aí, se você tiver a função gratinar, a costelinha volta lá por mais 5 minutos, porque o fogo vai vir de cima. Então, se deixar muito tempo, o açúcar queima. Se você não tiver a função gratinar, você vai colocar por 10 a 15 minutos, dependendo do aspecto visual. Quando eu tirar, você vai ver como ela fica, e aí quem não tem o gratinar vai poder acompanhar direitinho qual é a hora de tirar. Então, chegando na temperatura aqui, ele apita, o meu forno conversa comigo, não. Compreensível, né? Sempre quarentena é até bom conversar com ele. Eu vou colocar salivando, gente. A casa tá só costela de porco, vocês não tem noção. Vou colocar ele lá dentro e aí 5 minutinhos a gente tira e vamos provar, beleza? Então, segue a gente aí que vocês vão ver o sucesso. E se quiser o barbecue de cachaça, quero nos comentários, tanto Facebook, YouTube, Instagram, deixa aí onde vocês quiserem que a gente faz o nosso barbecue de cachaça. Até já! Cinco minutão, porque o cheiro tá demais, então não é minutinho, é minutão, ó. Com a função
de gratinar. Olha como é que ela sai. Vem com aquela corzinha de uma rede de restaurante famosa aí do Brasil. Se você não tiver a função gratinar, já falei, deixa uns 15 minutinhos, eu acho que na função normal, ou até chegar a esse aspecto aí de cor. Então agora eu vou desligar meu forno. O que a gente faz com a carne que acabou de sair do forno? Descansa. Então eu vou só mover ela para a tábua, deixar ela descansar. E aí, vocês estão ouvindo, ó? Vai morar em casa que tem alarme de incêndio. Espera aí que eu vou desligar e já volto. Situação do alarme estabilizada. Contatei o amigão do Viagem na Breja, vai estar aí na descrição também. E ele me falou, vai comer porco, come com uma cerveja mais forte. Então eu consegui uma Pale Ale, não é uma IPA, mas é uma Pale Ale, para acompanhar meu porquinho. Enquanto ele descansa, porque não é porque eu fiz no forno que a carne não tem que descansar. Eu vou dar uns 2 minutinhos de descanso, é o tempo de eu servir no meu copo, por sinal. Esse copo tem 2 curiosidades. Ele é de boca larga, para cerveja aromática como é uma Pale Ale KB. 2, ele é presente de casamento e é o primeiro que a gente vai usar e Câmera Girl tá tensa achando que eu vou quebrar. Cuidado com essa daí, então. pelo amor de Deus. Ó, não tô nem aí. Vamos servir a nossa cervejinha. Olha o medo dela com a nossa... Daniel. É Brito. Aqui o pessoal tem outro nome, desculpa aí. Então, ó. Cervejinha tá pronta. Vou mover o porco da carne para o... da carne, ó. Vou mover ele do assador para nossa tábua e aí a gente já volta para provar, beleza? Me dá 2 minutinhos que eu vou, ó. O paladar já tá preparado para receber o porco. Já volto. Você quer, Câmera Girl? Quero. Então toma uma aí, que é o tempo que a gente volta. Até já. Costelinha pronta, descansada, cerveja servida. Antes eu só queria que vocês vissem o que sobrou da cebola. A cebola, gente, ok, tem um pouquinho aqui embaixo da costela, mas a cebola vira água, ela derrete completamente. O importante é dar aquela vedada boa. Então, ó, eu queria fazer o primeiro teste da costela com testemunhas oculares. Na verdade, o primeiro teste já ocorreu, que foi tentando tirar do tabuleiro para a tábua. E olha o que aconteceu, sem querer. Ela já... Peraí que eu tô lambendo os dedos. Ela deu aquela desmontada. Então eu vou puxar um ossinho aqui. Deixa eu achar um. Ó, achei um ossinho. Vocês acham que ela vai estar macia? Eu acho que vai. Então, ó. Vou colocar esse ossinho aqui. Pra carne desmanchando assim, não é faca afiada, é faca de serra. Então a gente vai, ó. Nossa faca. Faca de serra, gente. Faca de pão. Aqui é... Desculpa, a Câmera Girl tem dia que ela quer aparecer. Dá o falco. Puta, bota o pi aí. Então, ó. De raiva eu só vou cortar um pedaço. Ó, outro osso que saiu. Opa, mais um osso que saiu. E aí, gente, ó. Se você quiser botar mais barbecue, fica à vontade, mas com 3 horas e meia, o resultado é esse. Então eu vou. Esse barbecue de cachaça. Vocês não pediram, problema de vocês, mas aqui em casa sempre tem. Tá salivando que até babou. Ó. Porquinho. Vamos lá? Bastante, mas tá bom. Gente, como é que você vai quebrar o dedo? Melhor você não meter a mão não. Olha pra mim, vamos acabar o vídeo e vamos continuar almoçando. Receitinha boa, custa um pouquinho de gás, 3 horinhas, mas é no fogo baixo pelo menos. Aproveitem, um bolinho barbecue no final dá aquele gostinho. Se você tiver fumacinha líquida, páprica defumada, coloca no rub ou antes dele entrar que ele vai ficar igual um defumado. Mas, questão de maciez e de sabor, essa modalidade do forno não tem pra ninguém não, viu? Até a próxima, confere os links que a gente tem dessa vez aí no na nossa descrição. E ó, vejo vocês na próxima. Quarta-feira tem o vídeo do choripan. Vamos fazer um acompanhamento argentino clássico. Estou hermano para essa semana. Valeu!